Bom, então vamos ver agora os tipos de dados em Python. Em Python tem vários tipos de dados, a gente vai começar abordando os mais simples, que são os numéricos, o de texto, que são o que a gente chama de string, e as booleans. É uma coisa aqui que é bem importante no Python é o seguinte: tudo que a gente for escrever de código ou que a gente precisar pesquisar, tem uma documentação que explica cada coisa. Vamos começar aí, então com os tipos numéricos. Os tipos numéricos que a gente tem, como a gente pode ver, a gente tem os tipos inteiros e tem o tipo float. Então, vamos abrir aqui o nosso Jupyter. Para a gente começar aqui, ó, vamos colocar tipos numéricos. Então, vamos lá. Type 10. Shift Enter, ele está trazendo que o 10 é um inteiro. Então, o tipo do 10, né, é inteiro. Aí, se fosse type 1.1, Shift Enter, é um float. Float seria aquele número quebrado, no caso. Ah, mas e se eu tivesse alguma coisa do tipo type 10 mais 1.1? Como que seria isso? Bom, seria um float porque 10 mais 1.1 é 11.1. E aqui uma coisa interessante da gente ver é que eu não preciso colocar o número direto. Então, por exemplo, eu poderia ter uma variável A, que é igual a 10, Shift Enter. Toda vez que eu aperto Shift Enter, ele roda. Ou então eu posso apertar só esse run aqui, que ele também vai executar o código para gente. Se eu chamar o type do A, que A para gente parece que é uma string, né, um texto, ele vai me falar que é um inteiro. Por quê? Porque o A ele está se referindo ao 10 aqui. Qual que é a diferença disso? Isso é uma coisa que a gente vai ver no nosso próximo tipo de dado, que é o tipo string, que são os textos. O que que acontece? Toda vez que a gente tiver um tipo de dado string, a gente tem que sinalizar ele com aspas. Essa aspas ela pode ser simples ou pode ser dupla. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse feito um type A, entre aspas, ele traria que era uma string. Por quê? Porque eu sinalizei aqui que o A, entre aspas, ele é um texto. E eu posso até transformar um número em texto. Então, se, por exemplo, eu tenho um type, entre aspas, do número 10, ele vai entender que é uma string também, porque está entre aspas. Ah, beleza. Aqui, esse A, sem aspas, ele entendeu que era uma variável, mas vamos supor que eu quisesse saber o type de B. Vamos ver o que que ele vai dar pra gente, ó. Que foi uma variável que a gente ainda não criou. Olha, ele dá um erro. Por quê? Porque ele fala assim, B não foi definido. Quando a gente dá um nome sem as aspas, ele está buscando uma variável, alguma coisa que já foi criada, e como a gente ainda não definiu, ele dá esse erro. Agora, se eu tivesse definido um B igual a meu nome, por exemplo, Thaís, e agora eu rodasse o type do B, ele me deu aqui que foi uma string, porque o B está se referindo a Thaís. Então, é basicamente isso, assim. Aqui na apresentação, se a gente voltar eu deixei aqui as operações aritméticas básicas em Python, porque a gente pode estar somando, subtraindo, dividindo, fazendo todas as operações que a gente faz num Excel ou em outro programa, a gente também pode estar fazendo no Python de forma bem simples. Então, por exemplo, 2 mais 2, Shift Enter é igual a 4. Aqui eu só mudei o formato para Markdown, isso a gente vai ver mais para frente, só voltar para código aqui. Pronto, e assim por diante. E aqui só mais uma coisa que é legal ressaltar novamente, as aspas, como eu disse, ela pode ser simples ou dupla, então, tanto se eu colocar simples ou colocar dupla, ele entende da mesma forma.